Continuando com o nosso lado espiritual aqui ainda, vamos fazer uma leitura da semana aqui. Maurinho vai ler ou é o Wagner? Quem quer ler hoje? O Mauro faz dias que não lê, pode ler. Quanto mais você aceitar tanto o seu lado bom quanto o ruim, tanto menos crítico será para com as pessoas que o cercam. Se estivermos dispostos a agir de forma honesta, cada relacionamento pode tornar-se um espelho. Quando reagimos com irritação desproporcional ao comportamento de outra pessoa, isso normalmente acontece porque tal atitude espelha algo que não queremos perceber em nós mesmos. Ao identificar e aceitar as múltiplas facetas de sua natureza, você estará se capacitando a aceitar com maior facilidade as pessoas e, portanto, a viver mais em paz consigo e com as pessoas que importam em sua vida. Sob uma perspectiva espiritual, a meta do amor consiste em enxergar você no outro e o outro em você. Este estado de consciência unificadora é a expressão da divindade na humanidade. Ao se sentir confortável dentro de si, seu contentamento interior ajuda naturalmente aqueles que estão ao seu redor a se sentirem mais confortáveis. Um coração repleto de compaixão transmite a mensagem: reconheço você, conheço você, aceito você. Você pode assumir um risco indo além de seus limites normais, mas isso significa mover-se para fora de sua zona de segurança. Vale a pena. Abraçar o desconhecido nos oferece nossa maior oportunidade de crescimento pessoal, enquanto desperta nossos maiores temores. Quando você se apaixona, torna-se uma pessoa diferente. Existem vários tipos de relacionamentos apaixonantes. O amor expande nosso sentido de nós mesmos, algo que, uma vez expandido, jamais retorna a seu tamanho original. Uma vida desfrutada em amor é a única vida que vale a pena. Como citado em Coríntios, sem amor, o conhecimento e a caridade são vazios. Entre a fé, a esperança e o amor é maior. Comprometa-se a amar, sob todas as suas expressões. Mesmo depois de tanto tempo, o sol nunca diz para a terra: você me deve. Veja o que acontece com um amor como este. Ele ilumina o céu inteiro. Liberta-se de hábitos, exige atenção focada e força de vontade. Os hábitos preenchem necessidades. Para abandonar um comportamento indesejável, você deve substituí-lo por um que o gratifique. À medida que você trouxer para o seu cotidiano influências que apoiem seu bem-estar emocional e físico, o alívio temporário que seu antigo hábito lhe oferecia será substituído por conforto e harmonia duradouros. Procure relacionamentos e comunidades que reforcem seu compromisso de adotar escolhas que promovam a vida. Somos a soma das escolhas que fizemos. Lembre-se, a cada momento, todo mundo faz o seu melhor com base em seu atual estado de consciência. Das amebas unicelulares aos seres humanos com trilhões de células, a dança da vida inclui a alternância entre pausa e o movimento. A vitalidade e o entusiasmo são frutos de uma vida em harmonia com os ritmos da natureza. Por tudo isso, faça sempre o seu melhor. Comprometa-se. Cumprimentar os nossos amigos e internautas que nos acompanham
pela rede web, né? Boa noite para todos. Na semana passada nós tivemos aqui algumas dúvidas sobre o meio ambiente e o Ronan procurou solucionar e trouxe 2 amigos, cliente dele, e eles tiveram a boa vontade de honrar a palavra com o Ronan e, ao mesmo tempo, prestar para nós um serviço de qualidade e estão aqui para tirar alguma dúvida e, a princípio, demonstrar alguma coisa do que eles conhecem. É o Otton Violati, da EGEMA 21, certo? E o Guilherme Dallagnol, também da EGEMA 21. O Ronan vai apresentá-los, se quiser. Então, colegas, eu peço aos senhores só esse minuto de atenção, porque nós aqui nos nossos debates somos carentes dessas empresas, pessoas especializadas, e eu os conhecendo há vários anos, há mais de uma década, são meus clientes, e eles sempre procurando, apresentando esses trabalhos para a gente. E eu pensei naquela oportunidade que um colega debateu-se das suas dificuldades, lembrei do Otto e do Guilherme. E então os convidei para que aqui viesse e estivesse junto conosco expondo os seus trabalhos. Portanto, eu agradeço muito, desde já, a atenção dos senhores para com eles. Muito obrigado. Então, é com prazer que a gente passa a palavra aqui para o Guilherme, o Otto, o que quiser assumir. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Otton Violati. Eu e o Guilherme Dallagnol somos sócios da empresa EGEMA 21. A nossa empresa é uma empresa de engenharia e gestão de meio ambiente. Trabalhamos na área de gestão e consultoria ambiental, né? O Guilherme também com projetos de engenharia na área sanitária, na área de tratamento de efluentes e também de licenciamentos ambientais. A nossa empresa aqui em Goiânia, como o seu Ronan já colocou, trabalhamos com o seu Ronan aí já há bastante tempo, né, o qual também agradecemos aqui essa oportunidade de poder vir aqui transmitir para os senhores algumas informações sobre a questão dos licenciamentos ambientais. Eu vou passar a palavra para o Guilherme, e o Guilherme vai poder estar explicando para vocês, tirando eventuais dúvidas, tá? E eventualmente também, obviamente, nos colocando à disposição para qualquer coisa aí, tá? E a gente vai passar para vocês os cartões, um folder da empresa, e nos colocamos sempre à disposição de todos, tá? Muito obrigado, eu vou passar a palavra para o Guilherme, pessoal. Primeiramente, boa noite, muito obrigado novamente pela oportunidade de estar aqui prestando alguns esclarecimentos para os associados. Antes de mais nada, gostaria de deixar o meu contato, meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, para que às vezes aqui o tempo às vezes é um pouco curto, para um assunto muito amplo, então a gente tem esse canal de comunicação para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, tanto contato meu quanto do Otton. Sou engenheiro civil, pós-graduado na área de tratamento de resíduos, tanto efluente tanto quanto resíduo sólido. Sou professor da Universidade Federal de Goiás, professor convidado na área de pós-graduação e um dos engenheiros civis pela EGEMA 21. Então, vim falar um pouco sobre o processo de licenciamento ambiental, que isso é um ato administrativo, que o órgão ambiental vai competir para autorizar determinada atividade em determinado local, que é poluidora ou que seja potencialmente poluidora. Então, ele vai simplesmente dar uma autorização para que você, naquele ponto, degrade o meio ambiente de forma, vamos dizer, sustentável. E aí, um dos grandes questionamentos, um dos maiores problemas que se tem quando se fala em licenciamento é quem é o responsável pelo processo de licenciamento. Eu posso ter 3 grandes órgãos que são responsáveis. No caso, o IBAMA é um órgão federal. Quando que vai competir o licenciamento ao IBAMA? Quando eu estou trabalhando com empreendimentos que geram impacto em mais de um estado. Difícil acontecer isso aqui para as empresas de pequeno e médio porte. Ou que o impacto deles atinja uma área de influência indígena.
Então, são condições muito peculiares. São casos de usina hidrelétrica, indústrias de grande porte. Então, não é o caso muito habitual nosso aqui para o IBAMA. Agora, a gente pode ter o caso no estado de Goiás, que é a SECIMA, que era a antiga SEMAR. É a Secretaria Estadual de Cidades, Infraestruturas, Assuntos Metropolitanos, Recursos Hídricos e Meio Ambiente. Com a nova reforma. É uma grande supersecretaria e ela que é responsável pelo licenciamento, então, no estado. E, em caso particular de Goiânia e de outros 78 municípios do estado de Goiás, é o que a gente chama de municípios descentralizados. Em municípios descentralizados, Goiânia, Aparecida, Rio Verde, são esses municípios que têm uma estrutura maior, eles podem ter dentro de si uma agência ou uma secretaria municipal de meio ambiente. Então, no caso aqui de Goiânia, alguns licenciamentos vão competir à AMA, na sua grande maioria, e alguns outros vão competir ao Estado. Agora, municípios menores, como, por exemplo, que eu sei de cabeça aqui, Posse, é um município que não tem estruturado uma secretaria de meio ambiente. Então, nesses municípios que a gente chama de centralizados, todo e qualquer processo de licenciamento vai cair na mão do Estado. Então, a primeira pergunta que se faça: quem vai me licenciar? É o município ou o Estado? Então, depois de responder essas perguntas, eu tenho que responder quais são os tipos de licenças que eu tenho. Eu tenho a licença prévia, licença de instalação, licença de operação e a LAS, que é a licença ambiental simplificada. Essas três primeiras aqui, elas competem para empreendimentos de grande porte, de pequeno médio e grande porte. A LAS são para empreendimentos de pequeno porte no município de Goiânia. No caso, a LAS é só para o município de Goiânia. Aí cada município vai ter a sua regulamentação quanto ao licenciamento. A licença prévia é aquela que a gente pede antes da instalação do empreendimento. Então, quando eu tenho uma indústria muito grande que resolve, vou abrir um empreendimento no estado de Goiás. Antes da construção, eu tenho que fazer o requerimento dessa licença prévia. Não é o caso também da grande maioria aqui dos clientes de vocês. Eu posso ter agora a licença de instalação, é para eu, depois de conseguir a licença prévia, começar a minha obra, é para eu me instalar em determinado empreendimento. Essa licença pode durar até 4 anos também, ela é regulamentada pela SECIMA, e eu posso ter a licença de operação, que depois de consolidado o meu empreendimento, depois que ele está pronto, agora eu preciso funcionar ele. Eu preciso que na sua operação, eu preciso ter o controle ambiental dele. Então, quando nós trabalhamos com licenciamento, a gente costuma falar dessas 3 licenças. Quando eu pego um empreendimento que já está consolidado, eu tenho, por exemplo, uma empresa, uma gráfica. Essa gráfica quer requerer o processo de licenciamento, a licença prévia ela não precisa mais, porque ela já se instalou. Então, eu preciso apenas da licença de instalação e, ao mesmo tempo, da licença de operação. São 2 licenças que ela tem que recorrer. Agora, a gente pensa, às vezes, um micro e pequeno empreendedor, aquele que tem um comercinho muito pequeno, é muito oneroso, é muito trabalho para ele fazer o processo de licenciamento completo. Então, vai existir a licença ambiental simplificada. Quem que configura nesse tipo de licença? São todos esses comércios que eu vou listar aqui que não atinjam uma área superior a 500 metros quadrados. Então, todos esses empreendimentos que eu citar aqui, que está como KNAI principal, Código Nacional de Atividade Econômica, Cadastro Econômico, que tem essas atividades aqui com metragem inferior a 500 metros quadrados, eu tenho só uma licença, que é a LAS, Licença Ambiental Simplificada. Por mais que, de repente, eu pego um empreendimento aqui, uma gráfica, por exemplo, voltei na gráfica, mas uma gráfica que tem uma área maior que 500 metros quadrados, por mais que ela esteja classificada no LAS, pelo seu tamanho, ela tem que ir no outro sistema de licenciamento. Ela tem que fazer a licença de instalação e a licença de operação. Então, por exemplo, boates, danceterias, confecção, depósitos de materiais de construção, materiais de gás, tintas,
editoras, fábricas de bijuterias, gráficas, quem mais? Lava-jatos, oficinas automotivas e similares, lavanderias sem tinturaria, marmorarias, marcenarias, restaurantes, lanchonetes e afins, serviço de jardinagem, viveiros e afins, serralheria, supermercados ou mercearias, transportadoras, transporte de entulho, troca e revenda de óleo e lubrificante, obra civil de pequeno porte. Todas essas atividades econômicas com menos de 500 metros quadrados, a gente precisa fazer somente a LAS. É um processo de licenciamento muito mais simplificado, ele não é tão oneroso para o empreendedor. A gente fez um levantamento aqui, o empreendimento que precisa de fazer uma LAS, o empreendedor precisa tirar a licença ambiental simplificada. Quanto que custa isso para ele? A gente fez um levantamento lá, em torno de R$ 1.400. O que está incluso nesses R$ 1.400? A taxa que ele paga para a Agência Municipal de Meio Ambiente já está inclusa nesses R$ 1.400. Eu tenho a taxa do CREA, porque eu, como engenheiro civil, tenho que me responsabilizar tecnicamente por esse licenciamento, então eu tenho que pagar uma taxa para o meu conselho. Tem o que a gente deixou separado, uma comissão para o escritório de contabilidade. Como funciona isso? Tem alguns escritórios, tem alguns profissionais que fazem questão de uma remuneração em cima da indicação. Então, nós trabalhamos da seguinte forma. A gente deixa uma verba separada para isso. O escritório, o contador que não quer receber em cima disso, essa comissão a gente reverte em desconto para o seu cliente. Então, eu sou cliente, por exemplo, do Ronan. Fui indicado pelo Ronan. Eu vou conversar com o Ronan. Ronan, como é que é a sua política? Você faz questão da sua comissão? Em caso em que ele não faz questão, a verba que eu tinha separado para o Ronan, eu vou destinar de desconto para o meu cliente. Então, nós separamos uma verba de 10% para o projeto de licenciamento. Se o contador, o escritório, abriu mão dessa comissão, eu vou reverter isso de desconto para o seu cliente. Então, isso é uma coisa que a gente fica acordado entre vocês, é um benefício ou para vocês ou para o cliente de vocês. E aí vai da política de cada um. Os despachantes que trabalham com isso também seguem muito essa filosofia. E, além disso, eu tenho que publicar que a empresa X requereu o processo de licenciamento em um diário, um jornal de grande circulação. Então, eu também tenho que pagar essa taxa. Então, nesse valor desses R$ 1.400, está incluso todas essas taxas e todos os documentos técnicos que eu tenho que elaborar no processo de licenciamento. Então, é um valor que não é um valor muito alto, considerando todas as taxas que eu tenho aí. E quais são as consequências para quem não tem o licenciamento ambiental? A fiscalização vai começar a apertar mais aqui em Goiânia. Estão se contratando novos fiscais ambientais. E como é que funciona isso? O fiscal ambiental primeiro te gera uma notificação para aqueles clientes que não foram notificados a primeira vez. Tem um prazo de X dias para apresentar a licença ambiental. Como é um processo, às vezes, um pouco demorado, a pessoa, para requerer esse licenciamento, não tem um prazo hábil. Então, depois ele vai ser multado. Qual que é o valor da multa? Aí depende. Essa multa pode variar, de acordo com a Constituição, de R$ 500. Mas ela pode chegar a 50 milhões de reais. Claro que vai depender do princípio da razoabilidade. Ele olha para o porte do empreendimento e, de acordo com o porte do empreendimento, ele vai estipular uma multa de forma a não onerar também. Ele tem a intenção de punir, mas não tem a intenção de fechar o estabelecimento da pessoa. Então, eu estou falando de uma autuação que, às vezes, um pequeno empreendimento que fatura, por exemplo, R$ 30 mil por mês, um supermercado. Uma autuação que eu vi esses dias que aconteceu foi em torno de R$ 6 mil. Um processo de licenciamento pelo sistema de LAS ia custar R$ 1.400. Então, é interessante para o empreendedor se resguardar nesse sentido. O cara que se enquadra na LAS, é muito mais barato ele se precaver no processo de licenciamento em vez do que correr o risco de uma multa. Além da multa, o que pode acontecer com o meu empreendimento? Dependendo do prazo dado, ele pode ser embargado, pode gerar interdição. Isso é uma coisa que aconteceu tem 2 meses aqui na cidade de Goiânia.
Os postos de gasolina que não tiveram licenciamento foram todos lacrados. Todos os postos que não tinham licenciamento foram fechados pelo órgão ambiental. E aí, que custo é isso? Será que não valeria a pena para o empreendedor ter feito, se resguardado com o licenciamento, do que ter um empreendimento fechado? Então fica esse levantamento aí, uma coisa que para vocês argumentarem. E dependendo do impacto ambiental que o empreendimento gera, o dono do estabelecimento ele pode ser responsabilizado civil e criminalmente. A lei de crimes ambientais vai pegar não só o CNPJ, vai pegar os quadros societários, o diretor administrativo e vai responsabilizá-lo civilmente. Se tiver algum advogado aqui, conhece melhor do que eu a legislação, o dono do empreendimento ele pode ser responsabilizado juntamente com isso. Então, são um processo muito simples para o sistema de LAS, que não vale a pena correr esse risco de ter um empreendimento fechado e uma multa no valor que pode comprometer. Eu coloco aqui meus telefones para contato. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aberto aqui para esclarecimentos. Deixa eu só fazer uma perguntinha. O grande entrave e gargalho do contador é justamente a AMA no prazo de liberação dessa licença. Você, como um responsável técnico que vai retirar isso, qual o prazo que você pede? O prazo é o prazo do órgão ambiental. O que acontece? Por nós estarmos diretamente ligados nessa área, nós, como temos vários processos em andamento, eu vou toda semana no órgão ambiental. Então, vamos supor, eu tenho um protocolo do seu cliente. Eu falo, e esse daqui? Eu vou ficar no pé do órgão ambiental. Porque se eu não ficar no pé do fiscal, o processo vai ficar lá 2 anos. Mas o óbvio para nós aqui, para a classe, é 2 anos, 4 anos. É complicado esse sistema de licenciamento, porque às vezes o cliente ele precisa para um financiamento bancário, ele precisa para algum outro documento que ele precisa tirar. E ele precisa com pressa. Então, o que nós fazemos? Damos a entrada com os documentos técnicos, que às vezes precisam ser elaborados, que tem que ter a anotação do engenheiro civil, e eu estou lá. Eu vou lá toda semana. E aí, fiscal, meu processo está parado por quê? Aí, na semana seguinte, eu volto. E aí, como é que está meu processo? Uma hora ele vai cansar de mim. Ele vai falar, vou olhar o processo desse cara. Infelizmente, o órgão ambiental ele funciona assim. Se você protocolar e deixar lá, infelizmente ele vai demorar. Ele vai demorar mais. Deixa o colega de diretoria, o Fábio, colocar ali. Gostaria que você voltasse naquela transparência lá quando o município lá não é assistido por um órgão, pelo outro. A primeira. Esse daqui. Ah, tá. Aí quem recorrer no licenciamento ambiental. Sim. Aí explique de novo quando é que... Então vamos lá. O IBAMA é quando eu tenho um empreendimento que impacta em mais de um estado ou eu tenho um impacto numa área indígena. Aí os licenciamentos vão cair para o estado. Agora, tem municípios que a gente chama de municípios descentralizados. São municípios que querem fazer o seu próprio processo de licenciamento. Então, eles pleiteiam junto à secretaria para ter esse direito de licenciar. Guilherme, me permita, nós temos muita liberdade. O nosso colega diretor chegou um pouquinho atrasado, e isso está no vídeo, você vai ver depois. Senão vai cansar a turma e nós precisamos de tempo. Tá ok? Vou concluir vou ser bem rápido. Então, o município pode ter a outorga do licenciamento ou não. Aí você tem que consultar no órgão ambiental no estado. Eu posso te passar por e-mail depois quais são os municípios que têm o licenciamento. Aqueles que não tiver a sua agência municipal licenciada pela CECIMA, aí vai cair no estado. Tá ok? Everaldo ali primeiro. Vamos lá. Aqui é o Maurinho aqui. Colega, eu estou achando encosado. Você vai requerer lá. Vamos ser o que precisa do projeto. Você colocou lá aquelas listas lá que é exigido... Licença prévia, licença... Olha, se ele vai demorar 2 anos, a pessoa entra com o processo, vai demorar, ele vai estar funcionando 2 anos, certo? E ele gastou com o processo, gastou tudo, depois daqui 2 anos, não, isso não pode não. E não seria justo que isso aí seria a primeira coisa para registrar uma firma, seria o quê?
sair esse processo ambiental imediatamente, não recadastrável. Isso seria de um dia para o outro, tem que ser, porque isso aí, para mim, parece que é brincadeira de mau gosto, porque a pessoa entrar com o processo e ficar 2 anos lá, e você ficar todo dia batendo na cabeça do seu fiscal, vai lá, e a pessoa ficou 2 anos funcionando, não, você não pode entrar não, você gastou 2 anos de serviço, agora você não pode entrar sem ninguém mudar. Isso é justo? Você quer ao pé da letra, como é que teria que funcionar? Quando eu falei das licenças, que licença que me daria essa autorização para instalar meu empreendimento? A licença prévia. Qual é o comportamento do fiscal? Você teria que ter protocolado a licença prévia antes de fazer o empreendimento. Teria que esperar, olha o comportamento do fiscal, e eu concordo com você. O comportamento da agência municipal. Você protocolou, você vai ter que esperar a minha resposta na licença prévia para dizer se você pode fazer ou não. Quanto tempo eu tenho que esperar dessa licença prévia, a autorização da licença prévia? A gente sabe o dinamismo que é a economia, a necessidade do empreendedor de fazer a instalação. Mas, ao pé da letra, eu teria que esperar os 2 anos da licença prévia. É muito complicado. É muito difícil lidar com esse tipo de situação. Agora, sim, geralmente, você apresenta os documentos técnicos e o uso de solo, se o uso de solo já não der favorável, já é um indicativo que a licença não vai sair. O uso de solo que é expedido pela prefeitura, que é um documento necessário para o licenciamento, ele vai dar autorização ou não. Vocês sabem disso melhor do que eu. Se o uso de solo já foi negativo, o órgão ambiental já recusa o seu empreendimento. Então, se você já feriu o uso de solo, aí já não devia nem ter instalado o empreendimento naquele local. Vamos ouvir a pergunta do Wagner. Diga, Wagner. A minha é a respeito de madeireira, né? Renovar um cadastro lá na Secretaria Meio Ambiente Estadual, é 90 dias mesmo, o pessoal está pedindo de prazo, é isso mesmo? Demora tudo? Cadastro para? Renovação de... Eu fiz uma alteração da atividade numa madeireira, incluí uma atividade, aí tive que alterar o cadastro na Secretaria do Meio Ambiente Estadual. Aí você já não está falando mais de licenciamento, você está falando do cadastro ambiental rural, não? Não, é para madeireira. Para madeireira. Eles pediram 90 dias de prazo. Tá. Aí vai da peculiaridade de cada situação. Então, o órgão ambiental, vamos supor, o cara tem um licenciamento, quando eu protocolo a licença, a renovação da licença. Eu já tenho a licença, o órgão ambiental me fiscaliza, está tudo certo, eu vou lá e peço a renovação. No momento em que eu peço a renovação, ela me pede 120 dias. Ela já me autorizou, eu já estou lá há anos, sou fiscalizado, está tudo certo. Eu peço para renovar a minha licença, ele me pede 120 dias. É muito complicado os prazos que eles pedem. Na verdade, a situação hoje das agências, das secretarias, elas estão muito sucateadas. Os governos, tanto municipais quanto estaduais, eles não têm recurso e não dão prioridade para essa área. Então, fica um órgão que está sucateado, que está sobrecarregado e que tem esses prazos muito longos. João, espera aí, levar o microfone para você. Essa complexidade, cara, existe tanto no menor aqui dentro da cidade de Goiânia, como num complexo grande a nível nacional, como, por exemplo, o complexo do Rio de Janeiro. Até hoje não tem licença para o Rio. Eu vou te dar um exemplo que às vezes pode parecer engraçado, mas o Estado, vou pegar, por exemplo, 3 grandes hospitais, Hugo, HDT e o UGOL. Os 3 são gerenciados pelo Estado. Quem dá licença para esses 3 é a CECIMA, que é o próprio Estado. Pergunta se esses 3 hospitais têm licença. O próprio Estado, que é responsável por tirar as licenças, não dá a licença para ele mesmo. Isso é muito complicado. Agora, como é que eu vou falar? É complicado eu virar e falar assim para o seu cliente, não, mas você tem que tirar a licença, porque o Estado, quando fiscalizar, pode te penalizar. Não, correto. Belo Monte, por exemplo, não tem licença até hoje, Iba. Mas deixa eu te perguntar, essa CECIMA é a antiga Sermat? É a antiga Semar. Essa do setor universitário aqui? Isso. Agora é CECIMA. CECIMA, já tem mais de um ano a CECIMA, que passou por reforma administrativa quando o Vilmar Rocha assumiu. Ah, tá ok. Obrigado. Certo? Mais alguma dúvida, Mais um gente? questionamento? Não. Bom, Continua com a transparência nossa. Ou tem? Qual que você... Aqui? Não. Terminou a transparência? Terminei, a apresentação? sim. Vou deixar só novamente aqui meu contato. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, estou à disposição. Só uma coisa a mais. Diga. Pessoal, Ronan, a lei do Sistema Nacional não tem alguma faculdade assim, não? Guilherme. No Estado, sim. Guilherme, o nosso presidente está perguntando o seguinte, que nós temos lá na Constituição Federal, no artigo 179, 170, ele determina que o Estado e os entes da federação tenham um tratamento diferenciado e favorecido às micros e pequenas empresas. Neste seu trabalho, nós não podemos avocar este tratamento para que este processo seja mais rápido, não? Vamos lá. Bom, para o Estado, o processo de licenciamento para micro e pequenas empresas ele é isento da taxa.
Agora, na prefeitura, a prefeitura não faz a isenção da taxa. A sua firma não está, por exemplo, nessa listagem. Não, então se ela não está nessa listagem da LAS, ela tem que requerer a licença de instalação e operação. E ainda assim a prefeitura não dá subsídio. Agora você tem que ver quem que é o órgão licenciador do seu empreendimento. Você tem que consultar o órgão ambiental ou uma empresa especializada nisso daí. Oi? Peça de geladeira. Provavelmente tem que ver qual o acordo de resolução, porque existem N empresas. Eu preciso ver o código do CNAE. E aí eu vejo. Depois você pode me repassar e eu te falo quem licencia ou não. Se for o município não faz isenção de taxa. Se for o Estado, ele faz de acordo com o tamanho do empreendimento, de acordo com o grau de impacto ambiental. Vamos ouvir o Zé Walter aqui. Vou voltar de novo aqui só o contato da empresa. Tá. Guilherme. Diga. Você, hoje, nós estávamos conversando, disse que, não estando nesta relação, provavelmente não é obrigado a ter o licenciamento. Até eu te questionei sobre loterias, não. Loterias, não. Não tem escritório de contabilidade, também deve não ser preciso. Não tem. Eu, escritório de engenharia, também não preciso. Como escritório de engenharia. Bom, essa relação, onde é que a gente consegue? Essa relação é a do CONAMA, se eu não me engano, é a CONAMA 07. E ela vai citar todos os empreendimentos que são passíveis ou não de licenciamento. Aí lá vai ter quais são os empreendimentos de acordo com o CNAE, que eu vou ter quais devem ser licenciados ou não. Agora eu vou te dar um exemplo que aconteceu recentemente. Tem uma academia famosa aqui de Goiânia que tem aquele som que fica lá naquela altura. A Zumba. Isso, a Zumba. Exatamente. E no muro da academia eu já tinha um prédio residencial. A academia, ela não é passível de licenciamento. Ela não deve passar por um processo de licenciamento ambiental. Mas a briga foi tão feia do pessoal da academia com o prédio comercial que foi denunciado para a AMA. O que a agência municipal daqui de Goiânia fez? Foi lá, fiscalizou, fez a medição da poluição sonora e falou, você está com uma poluição acima do aceitável. E aí, por caráter excepcional, ela pediu para o cara fazer o licenciamento ambiental. Então, pode ter situações especiais como essa. Então, por mais que a atividade não seja passível, o grau de poluição dela foi tão alto que ela abriu uma exceção e pediu o licenciamento da empresa. Então, é importante que nós e os nossos colegas, que nós estamos na rede social, saibamos que nem todas as empresas precisam. Nem todas as empresas precisam. Escritório de contabilidade. O meu escritório é um escritório de consultoria em engenharia. Também não preciso. Bares e lanchonetes precisam. Está na lista de licenciamento. Inclusive, bares e lanchonetes, está na minha lista de licenciamento ambiental do tipo LAS, para até 500 metros quadrados. Escritório de representação, de representantes, também não precisa? Não precisa. Obrigado. Agora deixa eu só... Colegas... Vocês estão vendo aí, o Guilherme entende do assunto, expressa bem, tem profundidade no conhecimento, busca aí na mente de vocês quais os problemas que vocês têm para aproveitar a inteligência e o conhecimento que o Guilherme está expondo para nós aqui hoje. Agora, porque só comentar com você. A gente sabe, nós sabemos, mexemos, mas em Aparecida, qualquer serviço precisa da licença ambiental. O meu escritório é lá e eu preciso pagar. O MEI, o microempreendedor mesmo, precisa de licença ambiental em Aparecida. Então, lá em Aparecida não se constitui empresa nenhuma que não sem a licença ambiental. Eu ainda não peguei nenhum licenciamento na cidade de Aparecida de Goiânia. Nós estamos aqui em Goiânia, trabalhamos em Goiânia, estamos licenciando em Morrinhos e tudo mais. Então, eu não peguei um caso ainda na cidade de Aparecida. Mas tem prefeituras que viram e falam assim, bom, o caso, vamos pegar um escritório de contabilidade, que é o caso mais prático aqui para todo mundo. Às vezes ele fala assim, não, você não precisa de licenciamento, mas o órgão para arrecadar vira e fala assim, não, vem até mim, paga a declaração que você não precisa de licenciamento. Ela pode fazer isso, que é o que a gente chama de dispensa de licenciamento. Aí você paga a taxa para ter a licença do licenciamento, a dispensa de licenciamento. Foi isso que eu te falei. Quem é obrigado a licenciar é o Estado. Mas o município pode requerer a tutela, que é o caso de Aparecida, o caso de Goiânia, o caso de 78 municípios. E aí o município vai criar a sua política de licenciamento. E aí é a hora que ele pode abrir essas exceções.
Tem as exceções. Então. Aí vai variar de acordo com o município. Vou levar o microfone para você aí, mano. Restaurante, quase toda esquina tem 2, 3 restaurantes. Ali, normalmente, são microempreendedores individuais, porque é a família que trabalha, ok? Sim. Em média, 80 metros, 100 metros quadrados. É no momento que ela vai requerer a... Como é que chama? Na AMA, na LAS? Não. A vigilância sanitária é que requer, que é exigido? Não. O uso de solo. E se o uso do solo for antigo? Renova o pedido. Pois é, mas ele já tem tudo. Ele já tem o alvará de funcionamento. Ele é passivo de uma fiscalização e ser exigido? Ou a pessoa já tem que providenciar? Você tem que entender que vigilância sanitária é um órgão e a agência municipal é outro. Inclusive, um dos documentos que podem ser pedidos pela agência municipal é o alvará da vigilância sanitária. Então, você ter o alvará da vigilância sanitária, ok, te livra da fiscalização da vigilância. Agora, a licença ambiental é uma outra licença. Agora eu pergunto de novo. Esses microempreendedores que 50% hoje está transformando devido às dificuldades, então, quando é que ele vai ser fiscalizado ou é só se for cair lá no sorteio? Não. É a amostragem. A prefeitura trabalha com... A prefeitura, pelo último levantamento que ela tinha 12 fiscais ambientais. Então, é por amostragem. Agora, vamos supor, se eu sou vizinho de um cliente seu, e aí ele tá botando um som a 1h da tarde, 1h da manhã. Mas ele é restaurante, o que ele pode ser poluição? Poluição sonora. Não tem. Não a tem. maioria não tem. Aí o cara vai lá e me bota uma churrasqueira do lado de fora. Aí a churrasqueira tá me jogando fumaça bem no meu quintal da minha casa. Eu vou lá e denuncio o cara. Então é uma suspeita que corre, é um indício que uma denúncia. Ou denúncia ou provoca, fiscalização, né? De rotina. Às vezes o fiscal vira e fala assim, não, hoje eu vou percorrer o setor Bueno. Pronto, e vai. Tá. Então você pode cair ou pela fiscalização ou pela denúncia. Tá. Beleza. E aí vai depender. O microfone aqui pro Luiz. Aqui. Já perguntei, né? Okay. Aí, isso aí é o órgão ambiental que quer arrecadar. Isso é o órgão ambiental que arrecada lá a taxa. O Maguito fabrica taxa lá para tudo quanto é. Aí o órgão ambiental que arrecada a taxa. Que ele precisa sustentar a sua própria secretaria. Então ele cria instrumentos como esse. Como, por exemplo, o órgão ambiental, quando você vai requerer as 2 licenças para empreendimentos com mais de 500 metros quadrados, você tem que ter as 2 licenças, a de instalação e a de operação. Os documentos são basicamente os mesmos. Os projetos são basicamente os mesmos. Você dá entrada junto. Por que você paga as 2 taxas? Não poderia ser uma única taxa? Correto. Deixa o Everaldo fazer uma pergunta. Você falou aí que determinada empresa, ela paga a taxa para falar que ela não precisa, né? Aí vai de acordo com a política do município. Pois é. Aí está constatado que não precisa da licença, agora pagou a taxa e agora vai esperar o fiscal ir lá para falar que não precisa. Não. Aí quando, por exemplo, de acordo com o código KNAI, aí vai de município para município. Existem municípios que, por exemplo, você vai lá e põe o código KNAI na hora. Foi. Aí lá saiu, não, pague a taxa. Não. Pagou a taxa, não, automaticamente ele fala, não, escritório de contabilidade do município Y não precisa. Aí já sai uma certidão automática. Mas não saiu, aí estou esperando isso. Aí o que eu te falando, depende do município. Mas aqui em Goiânia? O município de Goiânia aí já não é o caso. Eu vi, tem municípios do interior de Goiás que já trabalham assim. Ela entrou faz 10 dias lá para que está fazendo financiamento e para falar, não preciso, só para falar que não precisa, está esperando aí. Aí que entra o papel dessas pessoas como a minha empresa. E existem outras no mercado. É eu ir lá, tem 10 dias, eu vou lá e falar para o fiscal, poxa, a moça está precisando. Então, vou lá, a moça está precisando. Manda ligar amanhã para resolver isso. Ela está desesperada pela licença. O cara vai falar assim, poxa, o que você quer? Eu quero só que você julgue o meu processo. Passou para a diretoria tal. Aí você vai na outra diretoria e falou, passou para outra diretoria ali, ó. Aí passou para outra diretoria. Tá no. Qual que é o nome lá, né? Diretoria que eu sou. Não, eles. É a diretoria de monitoramento e licenciamento ambiental. Ô Guilherme. Sim. Posso mandar amanhã ligar? As atividades que são passíveis de ser licenciadas, ela é regida pelo CONAMA. CONAMA. Certo? Aí eu quero fazer uma pergunta a ti, que às vezes não está no seu altura, mas você pode até esclarecer para a gente. Como que esses municípios independentes, Aparecida, Goiânia e Rio Verde, Jataí, esses 78 aí, eles não podem ter
a liberdade de legislar que fere essa resolução do CONAMA, que ela é federal. Então, quer dizer, eles não estão sendo arbitrários? Não, aí a legislação federal CONAMA, ela prega uns que são obrigatórios. Eu, como município, não posso dar dispensa de licença para esses outros, mas o CONAMA resguarda. E determinadas outras atividades potencialmente poluidoras ficam a cargo do órgão licenciador estudar a viabilidade ou não de requerer o licenciamento. Porque o que acontece? Às vezes a legislação é antiga e surge uma nova atividade econômica que não foi pensada na hora de fazer a legislação. E aí eu tenho que esperar a renovação da legislação para poder licenciar a pessoa? Não, então existe essa brecha na legislação que fala que atividades que não foram citadas anteriormente e que ao olho do órgão municipal ou do órgão estadual são impactantes, cabe a ele legislar sobre isso. Porque o caso de Aparecida, como ele foi, por exemplo, ele está colocando tudo dentro de um mesmo saco, né? Todas as atividades, por exemplo, ele no mínimo está sendo arbitrário, no meu ponto de vista, entendeu? Aí entra a necessidade do município de arrecadar ou não. É complicado falar isso. Eu acho que, por exemplo, as atividades econômicas deveriam entrar com ação judicial, né? Quem se sente prejudicado, busca o judiciário. E ele vai dirimir se é verdade ou é falso. Ele tem razão. A Associação de Aparecida de Goiânia, por exemplo, o escritório dele, limpinho, organizadinho, tem picador de papel, tem saquinho branquinho, tudo arrumadinho. Ele precisa, qual é o impacto que ele causa? Ele diz que ele é nem conversa lá, né? Poluição de papel. Nem conversa. Diz que o escritório tem uma poluição de papel. Não, aí eu estou falando, já tem os meios legais e os mecanismos, que é aquele picador de papel, picote de papel, né? Corta o papel, põe no saquinho, lacra e tem aquele órgão do próprio município que vai buscar aquele resíduo seletivo. Então, aí, ele que perguntou, o Mauro, é só a associação fazer, em nome de todos, interpor uma negativa. Não, aí o órgão superior não pode ser ferido, porque não exige impacto, não tem impacto, não tem isso, não tem aquilo, daquilo. E eu já vi município que dançou. Ao meu ver, Guilherme, tá? Agora vai uma opinião pessoal. Qual que é a diferença do resíduo do escritório de vocês para o resíduo da minha casa? Sua é mais. Depende. A sua é mais, sabe por quê? O óleo que vai da cozinha. Mas eu digo assim, o grau de impacto, ele é muito, vamos dizer assim, muito baixo. É baixo, mas do escritório é menor. Por quê? Porque ele tem essa oportunidade de fazer a seleção desse resíduo e ainda ajudar o meio ambiente e ainda ajudar as pessoas que trabalham com a reciclagem. Eu Guilherme, como profissional da área, não vejo necessidade de licenciar escritórios. Não, agora lá em Aparecida está um abuso, porque todas as empresas precisam de vigilância sanitária, licença ambiental, né? Na realidade já foi até declarado isso. Infelizmente, deixa o Zé Walter comentar aí. Ô Ali, qual a diferença entre o seu escritório de Aparecida e o seu escritório de Goiânia? Justamente, mas é o que o Guilherme mencionou. Cada município tem o poder para administrar. Porque você cuida e zela dos dois do mesmo jeito, não é? Do mesmo jeito. A atividade, teoricamente, é a mesma? É a mesma? Teórica não. Às vezes o que muda é o porte. Não, Goiânia não tem vigilância sanitária e não tem licença ambiental. Aparecida tem que ter licença ambiental e pior que a vigilância sanitária para escritório não é barata. Não é barata. Chega a quase R$300. A taxa só para você ter uma noção. A gente fez o licenciamento de uma clínica de 600 metros quadrados. Por pouco ela não se encaixou no sistema de LAS. Cada taxa de licença girou em torno de R$600. Verdade. É complicado, né? Por isso que é interessante o sistema de LAS. Porque nesse sistema aqui, nessas atividades econômicas aqui que eu peguei, com menos de 500 metros quadrados, eu posso até estar falando besteira, mas eu devo ter pegado 80%, 80% a 90% de todos os clientes de vocês, nesse sistema de LAS. De repente tem algum contador que atende uma categoria específica que não está nesse meu sistema. Mas 80% a 90% eu atendo aqui, com o sistema de LAS. Tá ok? Agora, só uma coisa importante. Essas daqui, eu coloquei que são regimentos da cidade de Goiânia. Então, aí vai a cada município. Existe o licenciamento simplificado, que é uma política nacional. Agora, se o município adotou essa política nacional ou não,
Aí vai do município. Tem município que adotou, Goiânia adotou, tem município que não vai adotar. De acordo com o município, se o município for descentralizado. Por exemplo, Posse não é descentralizado. Posse aí vai tudo para o Estado. Pode. Tudo para o Estado. Zé Walter, de novo. Se a primeira licença, tudo do MEI é isento de taxas, o MEI é isento dessas taxas? Novamente, depende do órgão. Eu sei que município de Goiânia não é isento. No Estado, quando ele vai fazer o requerimento junto à CECIMA, que aí é o Estado, aí o caso vai de acordo com o porte e tamanho do empreendimento. Ele pode ser, às vezes ele pode ser meio, mas ele tem um galpão muito grande. Estou aqui viajando maionese, mas vamos lá. Então, dependendo do porte e do grau de impacto ambiental. Ele ora também de acordo com o faturamento. Então, vai ter casos, e a grande maioria dos MEIs são isentos. No Estado. No município, não. E aí vai de acordo com a política do município. Então, vocês têm... Consultório odontológico é passível de licenciamento e não está no meu sistema de LAS. Ele não é LAS? Não é LAS. Consultório odontológico não está no meu sistema de LAS. Então ele é o mais complexo? Ele é o processo mais complexo. Mas o que é o mais complexo, por exemplo, para um consultório odontológico? O que ele vai pedir? Porque no sistema de LAS, ele não pede nenhuma elaboração de projeto técnico. Então, eu vou pegar, por exemplo, o consultório odontológico. Num consultório odontológico, ele vai me pedir para apresentar um plano de gerenciamento de resíduos do serviço da saúde. Isso tem que ter elaboração de um corpo técnico. Então, isso, no caso, um engenheiro civil, ou às vezes até o odontólogo pode elaborar. Tem que ver de acordo com a categoria de classe dele. Mas um engenheiro civil pode elaborar. Então, eu vou lá e elaboro como ela vai acondicionar, manusear e como ela vai dispor o resíduo do serviço odontológico. Aí eu vou registrar isso no meu conselho do CREA e vou apresentar o plano e o ART, anotação de responsabilidade técnica, para o órgão ambiental. Aí ficou tudo igual o sistema de LAS. Então, aí vai de acordo com o meu empreendimento. Por exemplo, na clínica que a gente fez o licenciamento, eu tinha que apresentar o plano de gerenciamento de resíduos do serviço da saúde. E aí, no meu plano, eu falei, tem uma empresa Y que vai fazer a coleta e vai incinerar esse material. Aí ela virou e falou assim para mim, Guilherme, então me apresente a nota fiscal que você pagou a empresa para incinerar. Porque você disse que faz isso. Agora, quem me garante que você realmente faz? Aí eu tenho que apresentar também o documento com a nota fiscal. Um contrato, né? É um contrato e a nota fiscal do serviço. Então, assim, eu falo assim, o sistema LAS é muito simples, porque não exige nenhum documento complementar. Agora, a odontologia é os mesmos documentos da LAS, mais um plano de gerenciamento dos resíduos do serviço da saúde. E é mais caro. Ele fica mais caro porque eu tenho que elaborar o documento técnico. Tá? Mas não destoa muito disso daqui, não. Essa clínica, o processo de licenciamento dela ficou em torno de R$6.000. Ela foi autuada em 27. Então, assim, o processo de licenciamento, ele custou 1/3 do valor da minha autuação. Vamos lá. Por exemplo, faz uns consórcios, tipo assim, uns condomínios, né? Aluga um salão desse aqui, faz os consultórios, trabalha e faz o rateio. Nesse caso, o locatário desse ambiente, que é dentista, que tenha o controle, né? Como, digamos, um administrador, ou é cada salinha? Tá, isso, vamos lá. Vai depender de cada caso. Por exemplo, às vezes existe uma clínica que ela tem um nome. Isso. E aí, cada departamento, por exemplo, vamos pegar um hospital, para ser bem mais amplo. Aí tem a cardiologia, a angiologia, isso, aquilo. Tem vários departamentos. Cada um é um CNPJ diferente. Aí, o que vai acontecer? Cada CNPJ tem que se licenciar. Porque a licença é dada por CNPJ. Você me respondeu bem. Obrigada. A licença é dada por CNPJ. Outro exemplo. Eu tenho uma clínica hoje no setor oeste, tenho a licença ambiental. Mudei para o setor Bueno. Nova licença. Não é nem renovação, é uma nova licença. Por quê? Quando eu faço licenciamento para uma atividade num determinado local. Naquele determinado local, para aquela determinada atividade, você está licenciada. Você mudou, a sua atividade pode até ser a mesma, mas o seu local não é. Se o seu local não é o mesmo, novo licenciamento. Nova taxa, novo processo. Mudança de endereço exige que aconteça um novo processo de licenciamento. Agora, se a empresa mudou o quadro societário,
que acontece muito. Alteração contratual. A empresa X mudou de nome, ou a empresa teve um novo controlador, um novo administrador, e isso deve ser, se ele tiver o licenciamento, ou ele estiver no processo de licenciamento, isso tem que ser, não é nem novo no licenciamento, mas ele tem que notificar o órgão ambiental. Ó, órgão ambiental X, a empresa Y, saiu o cara A e entrou o cara B. Porque em casos de impedimentos e autuações, a AMA vai autuar quem? O cara A. O cara que, se você não fez autuação. Então, às vezes, o cliente de vocês vendeu a empresa e aí fica prejudicado. Então, se a empresa tiver o licenciamento ambiental, observe se, ou quando houver alteração contratual, troca de societário ou o nome da empresa, você comunicar ao órgão ambiental. Porque para o órgão ambiental, até então, se você não comunicou, a empresa é a mesma. Os sócios são os mesmos. Em caso de autuação, eu vou autuar o cara que está lá registrado. Entendem? É um requerimento, isso não é coisa muito simples, não prejudica o processo de licenciamento, mas deve ser feito para resguardar o cliente que está saindo e o cliente que está entrando. No caso... Recarga de cartucho. Aí o que a gente tem que olhar é qual que é o KNAI dele. Aí vai depender. Às vezes tem alguma atividade comercial que se encaixa em mais de um KNAI. Então, já vi casos em que, no momento em que ela botava na atividade principal o KNAI X, ela estava dispensada. Quando ela caía no KNAI Y, ela estava dentro do licenciamento. Então, isso tem que ser olhado. Tem que olhar direitinho cada atividade econômica. Tá ok? Quem quiser, depois tem meu contato, tá com dúvida, manda. Ó, atividade X, o CNPJ é esse. Eu vou lá com o cartão CNPJ, vejo quais são os documentos necessários para o licenciamento e te falo se é passível ou não de licenciamento. Vamos ouvir o Luiz. No caso aí de licença que está vencendo, né, é interessante antecipar isso? Em caso de licença que está vencendo, vamos voltar um pouco mais aqui. Eu tenho uma licença, ela tem validade, no caso da LAS, de 2 anos. A licença de operação pode ser de 2 a 6 anos. Então, dependendo da licença que o órgão me concedeu, eu olho lá a data de validade dela. No momento em que ela venceu, eu estou sujeito à autuação. Eu tenho uma licença, mas ela está vencida. Eu tenho que renovar com o órgão ambiental. Então, em caso de licenças, quando o prazo de validade estiver expirando, você deve protocolar até 120 dias antes. No momento em que você protocola a renovação da sua licença até 120 dias antes, você fica livre de qualquer tipo de autuação. Tá? Então, olha, faça um monitoramento no planilha Excel. Os clientes que têm a licença, olham a data, que dia que vence a sua licença. Aí, uma vez por mês, você checa. Ó, a sua licença vai vencer em tal dia. Falta 120 dias para vencer a sua licença. Vai lá e renova. O seu cliente... A renovação é muito simples. Aí é um processo de renovação, você não tem que entregar nenhum documento técnico. Se você já tem a licença, com toda a certeza desse mundo, se você não foi passivo de nenhuma autuação e a fiscalização estava ok, a renovação dessa licença sai. Tá? Okay. Aí você tem que entregar a documentação e pagar uma outra taxa. Aí é a taxa de renovação. Peraí, Divino, o Luiz tem outra pergunta. Aí é com relação ao MEI. Em Aparecida, eu tive um caso lá de uma serralheria. Ela está livre de todas as taxas. No primeiro, na inscrição, na abertura do MEI. Aí, no próximo ano, na renovação, a Prefeitura de Aparecida cobra tudo. Cobra tudo. Normal. Aí isso vai de acordo com cada município. Tá? Divino. Tá. Peraí. Guilherme falou em odontólogo e também falou em CNPJ. E o odontólogo, pessoa física, autônoma, está sujeito também dessa licença? Ele está sujeito a licenciamento? É porque você referiu-se muito a CNPJ. Aí ele tem o SEI, ele não tem o CNPJ. Ele não tem o CNPJ. Eu acredito que sim. Tá, essa pergunta é uma boa pergunta, eu não sei te responder ela agora. Depois, se você puder me passar seu contato, eu vou descobrir para você, porque dificilmente atividades acontecem nesse caso de ter um profissional liberal querendo requerer o licenciamento, geralmente é mais empresas. Mas eu vou confirmar essa informação com você, mas eu acredito que sim. Tá ok? Pode, se quiser passar a resposta para o sindicato, que nós passamos para todos os colegas. Vou te passar essa resposta, se o profissional liberal que não tem CNPJ e só com CPF é passível de licenciamento ou não. Acredito que sim. Sei. Entendo, acredito quase certeza que sim. Só não vou te dar 100% de certeza, porque a gente precisa ter a certeza da informação. Vamos ouvir a Divina. Né? Guilherme, o meio ambiente ele é meio assim,
arbitrária, como todo mundo acha, né? Se ele chegar num hotel, motel que não tem lavanderia, ele vai com o intuito pedagógico de orientar ou já chega multando? Bom, aí a gente tem que entender, ó, eu trabalhei na Caixa Econômica, fui fiscal da Caixa Econômica por 1 ano e meio e na Getop por outro ano. Então isso vai muito da mentalidade do fiscal. Então se eu chegar, por exemplo, e a pessoa já tiver um comportamento hostil, porque o órgão ambiental ele tem essas complicações. Então se a pessoa já tem um comportamento um pouco hostil, a gente dá um pouco de insegurança ao fiscal. Então o que acontece? Geralmente ele sempre vai te notificar primeiro. Ah, tá. Então eu notifiquei, eu vou lá, chego lá, tá. Cadê a sua licença? Não tenho. Providenciar em 30 dias. Ah, tá. Às vezes o prazo é muito curto para você providenciar a sua licença. Aí ela vai lá, depois de notificado, ele vai te autuar. Agora, se eu peguei, você já tinha sido notificado anteriormente. Eu voltei ao seu estabelecimento e você não apresentou a licença, aí eu vou te autuar. Ah, tá, beleza. Aí eu vou te autuar. Beleza. 72 horas para você juntar a documentação. Segundo informações dele. Eu vivi uma situação dessa hoje. Exatamente um motel. Eu não sei se foi alguma denúncia, que houve alguns imprevistos lá na porta, e o fiscal esteve lá. E o dele é renovação, né? Pediu toda a documentação da empresa, contrato social, CNPJ, enquadramento, tudinho, de cima e embaixo, até o cadastro do contador. 72 horas para cumprir. Dá conta? É complicado. Aconteceu dessa clínica que eu comentei com vocês, ele sofreu 2 fiscalizações. Ela foi lá, a agência municipal foi lá e notificou, ela deu 30 dias. 3 dias depois apareceu o fiscal de posturas da cidade de Goiânia. E tinha um problema com o número, o letreiro, foi lá e notificou. Não, então daqui 20 dias eu volto, eu quero isso daqui e eu quero que você me apresente a licença ambiental. E aí o que vale? Vale a mais restritiva. Então o prazo dele, que eu tinha 30 dias, antes da notificação eu tinha 27, quando o fiscal apareceu lá, meu prazo caiu para 20 dias. Para apresentar o processo de licenciamento para o fiscal. Então isso vai depender muito da situação. Tem casos, existem situações como, por exemplo, a atividade de puxar combustível. Acontece muito. A gente tem a revendedora, a gente tem um posto de gasolina e a gente tem o caminhão que puxa gasolina, que é a transportadora. A transportadora precisa de licenciamento. Então já aconteceu casos que eu já vi de fiscal, de parar o caminhão no caminho, licença ambiental. Não tenho. Você tem 8 horas úteis para me apresentar o licenciamento. É complicado. Às vezes já era uma situação recorrente. Às vezes o cara já tinha sido notificado anteriormente. O cara quis, para não falar que foi sacanagem, falou, não, então eu vou te dar um prazo. Me apresente em 8 horas. Isso vai depender de acordo com o impacto da atividade econômica. Se uma atividade que, por exemplo, é potencialmente muito poluidora, como um posto de gasolina, o prazo, às vezes ele pode entender que o prazo deve ser menor. Isso vai de entendimento fiscal. Ele pode, se eu não me engano, dar até... Aí vai de acordo com o município. Goiânia, até 60 dias de prazo, se eu não me engano, para você apresentar a documentação. Guilherme, hoje, em média, depois de protocolado, quantos dias você consegue tirar lá as... Pentelhando ou não fiscalização? Não, vamos supor que você protocolou, conseguiu toda a documentação, protocolou. Protocolei, tá. É muito difícil eu te dar uma data. Né? Porque isso varia de acordo com o empreendimento. Mas, em média, o que está demorando hoje? Eu já vi processo... o órgão ambiental, por lei, ele tem, no mínimo, 180 dias. Ele fala, ó, meu prazo é 180 dias. Depois disso, aí a gente fica lá na secretaria cobrando essa documentação. Então, pode ter casos em que, se a documentação está toda certa, se a pessoa que fez protocolou, entregou tudo bonitinho, com o uso de solo válido na época, porque às vezes a pessoa pega um uso de solo antigo e anexa, o órgão ambiental devolve, fala, cadê o uso de solo? Aí volta para o processo, quando voltou o processo, conta de novo 180 dias. Então, isso vai depender muito da documentação que foi entregue. Se a pessoa entregou toda a documentação com as validades, tudo certo, ele já vi processo demorar 8 meses, já vi processo demorar 2 meses, já vi processo de licenciamento demorar 2 semanas. Isso depende da atividade econômica, depende da documentação entregue, depende existem, por exemplo, empreendimentos que são de grande interesse social. Vou dar, por exemplo, a Saneago. Todo o sistema de captação, tratamento de água, despejo de esgoto, todo esse sistema a Saneago tem que licenciar.
Então, a Saneago tem prioridade nos processos de licenciamento. Então, isso vai depender de acordo com a atividade econômica também. Tá? Desculpa, não te ouvi. Tá. Aí já não é... Ó, esses shows, festas... depende, vamos lá. Se for uma casa noturna, a casa noturna tem que ter autorização. Agora, se eu estou fazendo uma festa na rua, uma festa em um determinado local, no estádio, num estacionamento de alguma coisa, aí eu tenho que ter uma autorização da agência para fazer a festa, respeitando alguns limites sonoros e tudo mais. Agora, se já é uma casa de eventos, aí a casa de eventos tem que ter o CNPJ. Se for uma festa, a festa tem que ter autorização. Pessoal, mais algum questionamento com o Guilherme aqui? Pessoal, é um assunto muito complexo, tem várias particularidades, tem como se trata às vezes pode ter situações que às vezes não é o município, às vezes é o Estado, é um assunto que às vezes até o cara que está licenciando tem dúvidas em relação a isso. Então é comum a gente se deparar com situações que a gente não sabe responder, mas a gente tem a serenidade de depois procurar o órgão ambiental e tirar essas dúvidas. Os meus contatos estão aqui. Qualquer coisa, se tiver algum cliente com alguma pendência, podem contar com a gente para esse licenciamento. Colegas, eu quero dizer aos senhores o seguinte, eu, quando concedi, lutei para o franquia aqui, para o Otto e o Guilherme, eu me senti assim, no risco, talvez dos senhores não gostar da palavra, e eu disse para ele assim, Guilherme, você e o Otto, vocês têm 10 minutos, não passa mais disso, sabe? E hoje eu me sinto lisonjeado, honrado, e em ter podido conceder a vocês esta palestra maravilhosa deste jovem inteligente, há muito tempo que nós trabalhamos, eu não sabia da sua capacidade. Portanto, eu peço uma salva de palmas para ele, sabe? Nós que agradecemos a oportunidade. É muito bom a gente abrir essas portas aqui. Às vezes são coisas que... meu pai e minha mãe também têm comércio e às vezes quando se depara com essa situação, não, o contador faz. O contador tem que se virar para resolver o problema. E é assim, cada um na sua. Às vezes é complicado. Tem coisas aqui que não é de conhecimento e domínio do assunto de vocês. Assim como tem coisas... Quando a Saneago me liga e pede algum documento, eu falo, Ronan, socorro. O que é isso daqui? Então, assim, cada macaco no seu galho, falando assim... E a gente se coloca à disposição. As portas do escritório estão abertas. O meu cartão depois eu vou distribuir para quem estiver aqui. Meu e-mail, novamente. E vai ser um prazer atender todos vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos mais uma vez, viu? E as portas do sindicato também se encontram abertas. E talvez vamos crescer, entender melhor nessa parceria, que realmente foi muito satisfatório. Nós não dispensamos, não. Ok? E a gente, na medida do possível, a gente vai tentar vender o serviço de vocês aí da melhor maneira possível. Ok? Pessoal, tem 1 hora de reunião. Vocês querem pauta? Querem, rapaz. Não é não. Não é nada, não. Eu? O Harley. Vamos o Harley ali. Fala, Harley. Esqueceu? Não esqueci, não estou sabendo colocar. Pronto. Referente à maioridade e à dependência. Daqui um pouco você vai minuciando aí. Zé Walter, vamos ler. A minha curtinha. Saber se tem alguém querendo vender escritório. Venda. Oi? Aí eu vendo meu, você quer comprar ele? Não sei. Espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho. Geraldo. DCTF. Guilherme, eu posso mandar por e-mail isso aqui, pessoal? Pode ficar à vontade. Espera aí. Geraldo já foi. DCTF. Ali o Carlos e o Luiz, ali, ó. Põe Simples Nacional aí. Espera aí.
Ele é prestação de contas eleitorais. Eu quero pegar um gancho na DCTF, Lidomina, empresas nativas, viu? Quem? Carlos Luiz, tá. Mais algum questionamento? Não. É certo. Quem que é o rapaz lá? Esse aqui, cara. Ele quer falar? Tá. Antes de abrir a pauta aqui, apresentar o Júnior. Júnior, quer vir aqui na frente, Júnior? Boa noite para todo mundo. Boa noite. Eu me chamo Júnior, certo? Estou querendo entrar nesse mercado, né, na área de contabilidade. E aí, no caso, queria de vocês, a intenção é o seguinte: se precisarem, no caso, motoboy no escritório de vocês, estou disponível, entendeu? Sou cunhado do Everaldo, né? Então, eu tenho outros cursos também de refrigeração, ar-condicionado. Tiver vocês fazer contabilidade, pessoal dessa área também, estou disponível, né? Aí, caso aconteça, muito obrigado. Tá? Meu telefone é 9288 9433. Júnior. 9288 9433. Aqui tem mais um 9, né? Agora tem um 9, tá? Meu nome é Júnior. Você quer trabalhar como motoboy, se precisar também? Eu quero aparecer. Qualquer dúvida aí, liga para o sindicato, procura o Everaldo, que está em família. Vamos aqui com o Halley aqui. Espera aí, o microfone chega lá. Mihaly. Seguinte, eu tenho uma empresa onde um dos sócios é o filho do dono. E esta empresa, o outro sócio é a irmã do dono. E esse rapazinho já está com 17 anos. Quer dizer, ele na realidade, ele está fazendo retiradas em nome desse menor, né? E está gastando o dinheiro conforme ele quer, né? Esse rapazinho está com 17, vai inteirar 18. E aí vai. Ele é assistido pelo pai na empresa? Vai inteirar, quer dizer, aos 18 anos ele vai deixar de ser assistido, né? E depois vai começar entrar dos 18 e deve chegar até os 24 anos aí estudando, né? Eu quero saber essa dependência dele vai até quando? Ele estudando, ele até os 24 anos, ele é dependente? Pode ser dependente? E o pai pode gerir o patrimônio dele? O patrimônio é dele, não é do pai dele. Ele é sócio, representado ou assistido pelo pai. E o pai também faz parte da sociedade. Não. Não, o pai não. O pai não. O pai faz parte de outra sociedade do grupo, né? Mas, na realidade... A empresa, então, é do sobrinho e da tia. Né? Porque a irmã... Não, a empresa é do filho
e da irmã. Da irmã do pai. Isso. Que na realidade, Pois é, mas no contrato prevê retirada pro labore? Não, só dividendos. Só dividendos. Menor pode ter dividendos, Ronan? Desculpa, eu saí um pouquinho. Ele tem 24 anos. Não, ele tem 17, mas ele vai inteirar os assistido 18. pelo pai. Assistido pelo pai. Tudo bem. Aí você quer saber, por gentileza, desculpa, repete a pergunta para mim. Seguinte, são 2 sócios da empresa, que é de um grupo, né? É um grupo que eu falo, é um grupo de família mesmo. Na realidade, essa empresa nem no era, quer dizer, o pai desse sócio que é o dono, praticamente, e eles todos trabalham juntos. E essa pessoa tem esse menino, que agora é sócio, ou tem um tempo, já abriu a empresa no nome dele, ele e a irmã, exatamente para repartindo receitas por conta do Simples Nacional, essas coisas, e agora ele vai inteirar, quer dizer, vai inteirar 18 anos, o ano que vem, e vai deixar de ser assistido com essa idade. Mas é uma pessoa que estuda e é dependente do pai. O pai vai poder gerir esse patrimônio dele? Inclusive, ele já tem empresa no nome dele, que você disse, com a irmã. Não, o pai tem empresa, outra empresa, junto com o pai e outro irmão. Não. Ele, com essa idade, 17 anos... Tem uma empresa. É sócio assistido pelo pai. É sócio assistido ele pelo ainda pai. não tem a capacidade civil para representar os seus bens. Isso. Dar decisão final nos seus bens, não tem. Não. Só tem 17 anos. Porém, com essa idade, ele pode ser emancipado. Mas ele não é. Na realidade, a empresa existe, vai continuar existindo, e o pai é que pega o dinheiro dele. Sim, mas ele é assistido pelo pai lá na empresa. Pelo pai. Certo. Mas ele sendo assistido, ele pode inclusive já ser emancipado, que eu estou dizendo. Pode ser emancipado. Pode. E depois, quando ele completando a maioridade dos 18 anos, faz-se uma alteração contratual, dando até cargo a ele a empresa e excluindo a assistência do pai. O que ele quer saber é o seguinte... Mas o pai, o interesse... Espera aí. O que você quer saber é questão de dependência. De dependência e a gestão desse patrimônio. Pois é, mas porque o pai é que faz rapaz de 17 anos faz parte da sociedade assistido pelo pai. Tudo bem. Ele, no contrato social, não permite ele tirar pro labore. Ele pode tirar os dividendos. Isso. Essa renda dele de dividendos, ele é valor vultuoso ou é valor pequeno? Dá 15 mil reais por mês. Então, ele não pode ser dependente, porque o rendimento dele isento, no fim do ano, vai ultrapassar o limite de isenção que pode ser dependente. Não, mas na dependência dele, a dependência. O pai, ele pega 15 mil reais por mês. Pois é, porque o pai dele teria que declarar os rendimentos dele. Eu sei, mas esse rendimento é isento, é dividendos. Mas tem um limite de isenção. Não tem? Que limite? Limite de isenção. Deve ser, o limite é 40 mil reais, não é isso? Até 40 mil não precisa, que o Eli está colocando, que até 40 mil ele não precisa declarar pessoalmente. Ele pode ir lá na dependência dele. Agora, acima de 40 mil reais, ele passa a ser uma pessoa, para o imposto de renda, obrigada a fazer a declaração, apresentar a declaração. Mesmo sendo menor, porque a renda dele não ultrapassou o limite. Tem CPF. Né, que veio aquele limite de dispensa de apresentação da declaração. É o que o Eli está colocando. Não é isso mesmo? Microfone. Se o pai dele já tem uma empresa, está no Simples, e se ele está gerindo esta outra empresa, esse aí não tem problema do Simples nisso aí? Somando-se as receitas, Zé Walter, de repente não está ultrapassando o limite máximo estabelecido. Aí não tem problema.
Esses dois. Deixa só o Fábio comentar um pouquinho lá, que o Fábio discordou um pouquinho. Não, quem faz a gestão... Espera aí, só a respeito do rendimento aí, tá dizendo. Passou, Fábio? Então vai. É porque o que nós... Com referência à gestão, quem é quem é o sócio administrativo é a irmã, não é ele. Ele simplesmente está gerindo... Pois é, mas está gerindo o patrimônio do filho pela representação. Tudo bem, mas é o que eu estou falando para você. Dentro da inserção dele na sociedade, a sociedade tem uma administradora que é a tia ou a irmã, sei lá, certo? Que tem o prolabore e tem os dividendos. Os dividendos dele ultrapassa o limite para ele seja declarado como dependente do pai dele, entendeu? Então, ele tem CPF, então ele teria que declarar uma declaração dele com os rendimentos isentos dele, e não dependente mais. Mesmo sendo menor. O que ele tira de dividendos é um valor maior do que o permitido para ser dependente do pai ou da mãe ou de quem seja for. Apesar de ele ter a idade de poder ser dependente e cursar curso superior, mas o rendimento dele é superior. Entendo. É isso aí? É isso, quer dizer que no caso, pelo fato de ele ter uma renda, quer dizer, a sua renda ser grande, né? A renda que ele tem, ele se torna obrigatório a fazer a declaração dele, individual dele. Ele não pode ser dependente, porque para ser dependente tem que ter o limite que o dependente ganha. E outra coisa, apesar de seu rendimento ser isento, mas tem um limite também, entendeu? Vamos aqui então. Mas nesse caso então, pode-se fazer a declaração dele e... Vai cumprir uma obrigação, porque não vai ter imposto a pagar. Uma obrigação. Deixa de colocar esse rendimento na declaração do pai para fazer a declaração dele. Não, porque quem tira o rendimento isento é ele. Ele que é sócio. O pai dele simplesmente assiste ele ou representa ele. Exatamente. Certo? Deixa o Geraldo comentar aí a respeito. Se eu não estiver equivocado, como se ele tem um rendimento de R$15 mil aproximado por mês, ele tem que ser informado, inclusive, na DIRF. Certo. Que é acima de 75 mil. Só que a empresa dele talvez esteja desobrigada da DIRF também, porque não tem retenção. Mas se ela tiver venda no cartão e tiver obrigatoriedade, tiver na obrigação de apresentar a DIRF, ele obviamente tem que ser apresentado. Se a empresa dele estiver obrigada a apresentar a DIRF, esse menor com esse rendimento, ele é obrigado a ir os rendimentos dele lá na DIRF e a declaração dele individual. Tranquilo. Porque ele é sócio capitalista. Não importa os rendimentos isentos. Distribuição de lucro acima de 75 mil. A DIRF, ela compreende rendimento tributado e isento também. Sim, acima de 75 mil é obrigado a informar na DIRF. Para cruzar a DIRF, a declaração da empresa e a declaração da pessoa física. Certinho. Correto, mas é o que eu estou falando. O pai dele pode continuar assistindo ou representando ele, só que o que ele recebe da empresa ultrapassa o valor de isenção que ele possa ser dependente na declaração de imposto de renda. É só isso. Mas ele, para outros efeitos, ele pode ser dependente. Vamos aqui com o Zé Walter aqui. Serviço imobiliário, não, financeiro. Não, hoje, uma pessoa... Ô, Joeli, presta atenção ali, não interessa você. Hoje uma pessoa entrou em contato comigo, sabendo que eu venho aqui toda terça-feira. Essa pessoa está querendo comprar um escritório. Agora, eu não sei em que ponto, se tem alguém querendo vender ou o quê. Não diria que é doido, não, porque eu sou, graças a Deus, tenho alguma coisa do escritório. Né? Fiquem abertos aqui para os internautas que estão nos vendo. Exato. Essa proposta. Se alguém tiver algum escritório que queira vender, tem o Zé Walter aqui interessado. Não, eu não estou interessado. Mas você conhece, é o intermediário. Pronto. Intermediário. Pronto. E não ganham comissão. E se alguém ficar sabendo aí, pode comunicar o Zé Walter também.
Vamos aqui com o Geraldo ali. Vamos falar do DCTF. Não, a DCTF das inativas é até dia 15 agora, não é isso? 21. 21? 21. Aí eu li um negócio que era dia 15. É porque é o 15º dia útil, que cai no dia 21. Ah, então o que eu li lá confundiu com o 15º. Aí, a minha preocupação é que eles que saiu a nova versão, não achei essa nova versão até agora. E segundo... Por enquanto está sendo na 3.3. Agora, da inativa, não sei. Pois é, e as multas que gera lá? Pois é, o Joeli foi um dos exemplos de testemunha nossa. O que eu li diz que ia sair nova versão... que dispensava a multa, né? Exatamente. Porque para quem... Vamos ver se o Wagner quer saber disso aqui também. Vamos ver. Espera aí só um pouquinho, depois eu passo o microfone. Não, realmente, eu tenho dúvida também, que eu tenho aquela versão que saiu aí, a 3.3b, eu baixei ela, e eu enviei uma inativa e não gerou multa. Ah, então tá aí. Mas aí a dúvida que eu tenho, eu pesquisei na internet lá, os outros também têm a mesma dúvida, porque na DCTF não tem nenhuma opção de você marcar inatividade. Você preenche os dados e tal, mas não tem essa opção lá. Mas, porém, o sistema está recepcionando sem o certificado digital e eu enviei uma e não gerou multa. A competência que você colocou em janeiro? Tem que ser janeiro. E, pois é, e não gerou a multa? Não gerou multa. Eu mandei só uma e estou aguardando. O Geraldo está na dúvida, o Geraldo também é porque lá na... Baixa a versão 3.3b. Vamos ouvir o Fábio ali que ele tem... Com relação a isso aí, saiu uma nota no site da Receita Federal, onde ela fala, DCTF de janeiro de 2016, entregue pela pessoa jurídica inativa. Dia 6 de julho, foi implementada a nova versão no sistema que efetua a validação da DCTF no momento de sua transmissão. Com essa nova versão, não mais ocorrerá aplicação de multa por atraso, né? Aí eu entendo que porque a versão não continua a 3.3b. Esse ajuste eu acho que foi feito interno lá, né? Ok. Mas, consequentemente, quem está com papel de multa vai ser desconsiderado. Inativa não tem. Eu entendo que ela não botou valores lá, vai entender, né? Porque eu entendo que o que a Receita está querendo fazer é que, a partir do ano que vem, ela vai acabar com essa DIPJ inativa, né? Você vai passar a mandar todo mês de janeiro só a DCTF. Então, esse ano, mesmo você fazendo a inativa, você tem que mandar a DCTF de janeiro. Mas a partir do ano que vem, acredito que vai acabar, vai ficar só a DCTF inativa. É o 15º dia útil, que parece que vai dar dia 21. O Wagner está com a preocupação em marcar inativa. A opção inativa. Tá. Realmente deveria ter, né? Mas como não tem, e como você apresenta ela vamos chamar negativa, não teve movimento, aí ela passa a ser dispensada a partir do mês seguinte, até aparecer movimento. Porque na realidade, a versão nova, a versão que estava usando 3.3, quando você punha competência em janeiro, ela gerava a notificação de multa. Como a 3.3b, que já é a nova versão, já não vem a multa. Fala, Rafa. Com referência às imunes, que a inativa, essas são as empresas normais que não têm atividades. E as imunes. Não, tem imune e inativa também. Agora, as imunes que estão em atividade, elas apresentam como imunes, que é o SCF. Pois é, mas no caso, a obrigação de... Quer dizer, o que obriga a imunes a apresentar é que quando tem um recolhimento qualquer acima de R$10 mil, não empregado. Fala aí, Fábio. Não, havia essa previsão na normativa 1422 de 2013, até o ano passado, em que as imunes e isentas, que não estavam obrigadas à entrega da FD contribuições, que eram obrigadas porque tinha que ter a contribuição acima de 10 mil. Então, retiraram esse parágrafo lá na IN 1422. Então, se eles retiraram esse parágrafo onde dizia que as imunizentas só estavam obrigadas acima de contribuições de 10 mil, então, se retiraram, agora são todas. Todas vão ter que entregar a SF. As imunes isentas, qualquer uma. Viu, Fábio? Se não me falha a memória, as imunes que têm atividade estaria obrigada a apresentar o SCD, que foi em julho. Ou em julho, não, em maio. 31 de maio. Aí, do SCD,
você importa os dados para a ECF, que vai vencer dia 31 agora. Mas quem não entregou a ECD não tem problema, entrega a ECF. Mas a ECD também tem multa. Hein? Hã? Agora, dia 31. Não, último dia 29, útil. 29. Último dia útil. Não. Mudou aí o calendário. ECF é agora. A ECF... Era junho, prorrogou para o último dia útil de junho, 29. O ECD era 31 de maio, ficou 31 de maio. E o STF, que era 30 de junho, passou para o último dia útil de julho, que vai dar 29. Pois certo? é, a SF e a ECD também? Se a Imune está em atividade, sim. Ela mesmo que... E a DCTF também? A DCTF continua normal. Não, essa DCTF é uma DCTF especial para as empresas inativas. Porque a partir de 2017 a Receita está querendo acabar com a declaração pessoa jurídica inativa. Então, passou a ser obrigatório. Como a obrigação veio a partir de janeiro, então estendeu o prazo de apresentar a DCTF. Então, você vai apresentar uma DCTF com competência de janeiro para fazer jus à obrigatoriedade das declarações das empresas inativas que estariam obrigadas a apresentar. Isso seria apenas do mês de janeiro? A competência de janeiro. O ano passado não teve essa declaração de... Não, é lei nova. É lei nova. E ela saiu já depois de janeiro. Aí eles retroagiram e deram um prazo esticado. Deixa o Fábio falar aí. Não, só você mencionou a questão da ECD das imunes, né? Correto. Lá na IN 1420, artigo 3º, fala que ficam obrigadas a adotar a ECD as pessoas jurídicas imunes que, em relação a fatos ocorridos no ano calendário, tenham sido obrigadas à apresentação da ECD. ECD contribuições. Ou seja, aquelas isentas imunes com contribuições mensais acima de 10 mil. E aí estavam obrigadas a exceder, estão obrigadas a exceder. Agora, as igrejas, essas imunes isentas que não teve contribuições acima de 10 mil, não estavam obrigadas a entregar a exceder esse ano, agora referente a 2015. Mas consulta o Aderoci, que o Aderoci está por dentro de si. Tá? Está no artigo 3º, inciso 3. O Aderoci deu o curso aqui com o Everaldo do SCD aqui e tal. Me parece que tinha um problema de imune, mas o Fábio já olhou ali. Eu estou lendo talvez a instrução normativa, né? Pois é, as que tributavam acima de 10 mil. Tinha contribuições acima de 10 mil. Somando imposto de renda. COFINS. Contribuição social, PIS, contribuição COFINS. social e contribuição sobre a Receita Previdenciária. Tinha desoneração lá. Fala aí, Fábio. Espera aí, deixa o Wagner aí, depois eu volto para você. É bom ressaltar aí com relação à inatividade. Às vezes a empresa está lá parada, mas tem uma conta bancária, o banco está lançando todo mês a despesa bancária, não é considerado inativa, tá? Porque aí você gera receita financeira. Aí a própria Receita já tem o controle disso hoje. Fábio. Tá ok. Pode falar, próximo. No caso a ECF, quer dizer, no caso a empresa que não teve contribuições acima de 10 mil reais, sendo ela imune ou isentas, ela não está obrigada, então, à entrega do ECD, DCTF, essas coisas? Como é que é? Não. A IN 1420 trata da ECD. Lá está falando que as empresas isentas e imunes que não tiveram contribuições mensais acima de 10 mil estão dispensadas. Acima, está obrigado a entregar a ECD. Agora nós vamos para a ECF. IN 1422 de 2013. A ECF, IN 1422 de 2013. A ECF caiu essa questão de limitar a entrega da ECF só para as isentas e imunes acima de contribuições acima de 10 mil. Agora não. A ECF, todas as isentas e imunes são obrigadas a entregar. Ok, deixa o Everaldo comentar aqui. Quanto é os casos da ECF, aqueles que não apresentou ECD, que marcar você, o ano passado deixaram aquele que não apresentaram CD marcar o C. Esse ano não deixou mais. Então, aqueles que não marcaram aquele CD em escrituração, conforme lá, aquela coisa que todo mundo sabe,
Então, ela vai apresentar SF, mas vai ficar uma advertência do livro caixa. A advertência. Ele não parece que não pensa em nada, mas acontece que você não vai colocar os blocos K nem G, que é a demonstrações, mas ela está na frente. Ó, se você entrar lá na declaração de imposto de renda e procurar o livro caixa, ele não está presente. O que é que nós fizemos? Fomos lá na contabilidade, infelizmente não tem aqui, e pegamos o quê? O livro caixa, banco e aplicação. E montamos o caixa como eles estão pedindo lá. E veio tudo para o caixa do SF. Ficou interessante. Ok, isso depois nós vemos esse problema. Vamos aqui falar com o Simples Nacional, com o Carlos. Começou hoje a consolidação do parcelamento do Simples Nacional, mas é só o previdenciário, de 12 a 29/7, é isso mesmo? Só quem fez previdenciário, ou é o Simples normal? Não, inclusive lá na instrução 550. 550? É complicado aquele negócio. Nossa senhora, muito. você lê por isso que eu tô e não acha uma solução. Na verdade, o que está aberto é a consolidação do pedido de parcelamento previdenciário. Só previdenciário. Mas lá, estava lendo lá, diz que quem tiver débito e quiser consolidar, pode também. Mas no ECAC não saiu nada hoje. No ECAC não tinha nada. Foi feita uma consolidação agora em outubro, né? Teve uma consolidação agora. Não foi consolidação. O que teve foi o seguinte: você poderia cancelar os parcelamentos que você tinha e refazer um outro parcelamento, incluindo todos os outros débitos, que você, por acaso, não colocou no outro. Exato. Então, até dia 29 de maio. Passou esse prazo, então você perdeu essa oportunidade. E aí você ia consolidar o previdenciário em junho. Mas aí teve problema na Receita, adiaram para julho, né? A partir de hoje até dia 29 de julho. Só que você entra no ECAC, você não vê nada lá para fazer. Hoje para ver, entendeu? justamente, você está perguntando. Não sei que dia que eles vão disponibilizar isso lá ainda, porque está marcado há muito tempo. Chamou? Falou. Olha o Fábio, fala aí. Bem, no site da Receita Federal tem um aviso lá do dia 8 de julho. Consolidação dos parcelamentos previdenciários do último refis. Do último refis começa dia 12. Inicia-se em 12 de julho o prazo para a consolidação dos parcelamentos previdenciários de débitos administrados pela Receita Federal e pela PGFN. Né? Então, os procedimentos para a consolidação dos parcelamentos deverão ser realizados pelas pessoas físicas e jurídicas, exclusivamente nos sítios da Receita e da PGFN, do dia 12 de julho até às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do dia 29 de julho de 2016. Pois é, só previdenciário. Pois é, isso aí está aí, a partir do dia 12. Você entra lá no ECAC, você não consegue visualizar nada que possa falar, consolida aqui, ou faz aqui, vai ali. Não tem nada. Vamos ver se amanhã tem. Né? Porque de todos que eu tenho de parcelamento, no caso são 6, só tem um que fez previdenciário. Então seria só esse. Pois é, porque os outros foram... Simples, normal. Os outros, o imposto de renda, os outros foram consolidados lá atrás. Então, tem um complementozinho aqui importante no mesmo aviso. Os contribuintes que fizeram opção somente pelas modalidades não previdenciárias e que queiram também consolidar débitos previdenciários, poderão, nesse mesmo período, indicar os débitos a serem parcelados. Na realidade, incluir, né? Você falou. Pede para incluir, mas não... Onde você vai incluir? Você não abre nada para você incluir. Nada. Não, tá bom. Era só para tirar essa dúvida que eu tentei mesmo. Hoje não deu nada. Não tem débito que vão incluir. A própria Receita já fez a consolidação, pronto. Pois é, mas os débitos de impostos federais foi normal. Aconteceu há 4 meses aí, parece, atrás. A própria Receita abriu o espaço lá, sem entrar na consolidação. Você viu os seus débitos lá e era de acordo com o que você tinha pedido.
Se caso você tivesse outros débitos que não fosse aquele, você poderia incluir. Beleza. O previdenciário ficou por fora porque a Previdência ainda com a Receita não estava falando a mesma língua. Aí adiaram. Ela continuou. Então são os débitos parcelados pela Lei 12.966. Então todos o parcelamento que você fez na 12.966 vão ser... Ele tinha 3 tipos de parcelamento. Tinha o previdenciário e o imposto federal. Só federal só, não tem então, previdenciário, não. Então não tem previdenciário, você não preocupa com consolidação. Também não tem débito nenhum para incluir. Pronto. Deixa o Geraldo falar ali. Você está dizendo que os débitos, tributos federais, já foram consolidados todos. Eu tenho um parcelamento lá que eu nunca achei esse... Já está com 30 e tantas. É aquele parcelamento da 12.963? 12. Eu não lembro o número, não. 12. Eu olho todo mês, eu acho, sobre 12.742, parece. Na próxima reunião, vamos ver se eu trago. Não, esse até hoje não consolidou. Esse também não consolidou. 30 o que está consolidando agora é da 12.966. Porque os outros já foram consolidados. Vamos aqui com o Luiz Vieira aqui, ó. Prestação de conta. Minha pergunta é com relação à prestação de contas eleitorais. Candidatos, partidos. Quem já fez aqui, quem tem que usar nos moldes da contabilidade, tem que contabilizar. Luiz, Conselho de Contabilidade com o Conselho Federal de Contabilidade está promovendo seminários. Tem amanhã lá em Aparecida de Goiânia, teve em Águas Lindas no dia de hoje, vai ter em Jataí também, então o Conselho está percorrendo. Então, isso é muito complexo, né? Eu estive ouvindo uma palestra de ser muito complexo. Seria oportuno você assistir uma palestra dessa para você ver como que nós contadores, teremos uma dificuldade tremenda de contabilização dessas doações, que agora são somente doações de pessoas físicas, das quais nós temos que ter o cuidado de verificar até 10% do que foi declarado no ano anterior na Receita Federal. Então, é bom você assistir essa palestra, é o dia inteiro amanhã, na Associação Comercial, 5 quilos de alimentos não perecíveis, das 9 às 11 e das 13 às 16 horas. Né? Seria interessante se ouvir essas palestras aí. Mas com relação... Tem alguém aqui que já fez esse tipo de trabalho, prestação de contas? Parece assistir Aí, ok. Mas vai em Aparecida amanhã, vai passear lá. Não, então beleza. Eu tenho uma pauta aqui, ISF, mas o Everaldo foi embora, né? Não, está aqui o Everaldo. Então, lembrando sempre, pessoal, que o SF, o último dia 29 também, para quem não entregou, e todas as empresas do lucro presumido, lucro real, imunes, estão obrigadas a fazer o SF. Pode, vai lá. Não, como proceder a empresa do Simples Nacional, dois tipos de receita. Tem aquela aplicação, que tem o imposto retido, paga o imposto retido, e tem os rendimentos de juros. Então, recebe um boleto, R$6 de um, R$6 de outro. Como incluir aquilo no Simples Nacional? Que da aplicação eu posso deixar o imposto retido definitivamente? E os rendimentos Não, na realidade é o seguinte, vamos supor, se você tem rendimentos que é exclusivamente na fonte, você não despreza, já vai contabilizar a receita deduzindo ao imposto, porque você já ofereceu. Né? Agora, a aplicação financeira que tem retenção. Tem retenção. Que pode ser aproveitada, você vai deixar ela lá no recuperar para você pedir restituição, né? Pois é, mas do Simples Nacional. Pois é, então... Pode deixar, essa aí já está retida, pode deixar... a receita você adiciona 15% lá no ganho de capital, receita. E essa receita de juros, como é que eu vou incluir isso? Elas recebe boleto, recebe... Porque juro, por exemplo, vamos supor, quando você aplica um capital, é ganho de capital. Não, são duas situações.
tem a aplicação financeira lá no banco, que ele vem retido, né? Já não é definitivamente que ele pode reconhecer a receita e reconhecer o imposto como despesa e pronto. Peraí, deixa eu entender. Porque, na realidade, é o seguinte, a receita... Pois é, a receita financeira, ela é ganho de capital, ela é tributada no imposto de renda só 15%. Pois é, são duas perguntas. Tem o rendimento de aplicação financeira, tem o rendimento e tem já o imposto retido. Já não está fechado aquilo ali? Não, ela simplesmente fez uma retenção na legislação do imposto de renda, mas para efeito da contribuição do PIS, você tem que inserir ela lá no ganho de capital. Você fez uma aplicação em dinheiro, que é capital. Você teve um rendimento referente ao capital. Como se você tivesse um imóvel, a empresa tivesse um imóvel e alugasse, recebeu o aluguel. Aluguel, então, também é ganho de capital. Então você vai tributar só no imposto de renda 15%. Então eu tenho que verificar se deu menos de 15%. Você pode olhar que a DEFIS tem o local de colocar lá. E o PGDAS também tem. A outra é o seguinte... Essa mesmo sua, Geraldo? Só um minutinho ali. Você falou que essa atividade, a empresa é optante do Simples? É uma empresa normal. O dinheiro está lá no banco, na Caixa Econômica, então a Caixa aplica ele no fundo lá. Pois é, mas a empresa... O dinheiro resgata. A empresa optante do Simples? Tudo bem. Aí eu entendi você falando que ela recebe boletos também. São duas situações. A primeira, são duas perguntas. Vamos na primeira. Ela está sobrando, tem 20 mil lá, ele não está precisando desse dinheiro, aplica ele hoje. Quando for daqui 5 dias, ele precisa, resgata. Naquele resgate tem lá, às vezes, R$5 de rendimento, mas já tem o imposto de renda e tem o IOF, né? Essa é uma situação. Eu tenho que recalcular 15% e pagar a diferença? Eu estava querendo reportar aí na parte que ela recebe o boleto. Já é outra situação. Mas na mesma empresa? Mesma empresa. Ela manda os boletos do banco, o cara atrasa, chega lá, era 120, pagou 125. E esses R$5? Essa hoje é outra situação. É o juro financeiro aí. Não, nesse juro financeiro aí, eu acho que ela pode entrar na operação da Receita. Receita financeira. Eu cobrei juro aí. Então ela vai entrar, o seu capital que estava aplicado. Eu entendo também que é o mesmo, ela tem o mesmo tratamento, mas depois vamos ver isso direitinho. Porque no lucro presumido, no lucro real, isso não tem dúvida, né? Agora, lá nessa empresa do Simples, eu sei que aplicação, vamos supor que a empresa tem uma poupança, rendeu lá, então vai tudo para ganho de capital. Emprestou dinheiro a juro. Pagar separado. É uma situações... outras receitas, né? Eu sei, pagou juro. É o mesmo caso da aplicação. Porque às vezes é umas coisinhas tão pequenas, vai deixando, mas talvez pode dar uma complicação grande, né? Essas aplicações, são uns valores tão pequenininhos que vai entrando mensal. Quando o cara... Só para você ver, se rendeu R$1.000, a 15% é R$150. O governo está mordendo. Não, assim umas rendas de R$100 por mês que tem lá dessas aplicações. Tem umas que até centavinho dá por mês. Tudo é valor pequeno, mas você vai deixando... É igual aquelas aplicações do Bradesco, só para te dar trabalho, né? Nunca vi, não rende nada e todo dia tem aplicação e baixa, aplicação e baixa, aplicação e baixa. Você vai contabilizar isso aí, meu filho, toma um tempo danado e no fim da conta você tem 18 centavos, R$18, R$20. É exatamente isso aí minha pergunta. O que fazer com isso? Geraldo, ou Eli... Geraldo, o que você estava perguntando agora do juro aí, está na resolução 122 do Simples Nacional, que altera 94, está falando aqui, os juros moratórios, multas e quaisquer outros encargos oferidos em decorrência de atraso no pagamento de vendas a prazo, não compõem a receita bruta que se trata este artigo. Está na resolução 122. Eu queria que vocês observassem outra questão também. Não, mas aí tudo bem. Não, pois é. Que ela não compõe a receita bruta é líquido e certo. Agora, como tributá-la? Para onde não tributa.
Não tributa. Eu vou tributar onde? Não, ele tá falando aqui, gente. No tributo. Mas ela é receita. Ué, gente. é receita, gera receita financeira, ué. Se eu tributo em todas as outras empresas, por que eu não vou tributar no Simples? Então lê o capítulo aí, o CAPT, que fala do ganho de capital. O que entra no ganho de capital aí do Simples? Ela é comprida demais, até para baixar aqui demora. Mas, como diz, tá gostoso o papo. Aí.